Olá, ouvintes, telespectadores da nossa Rádio Alesp, aqui da Rede Alesp. Bom dia a todos. Hoje, quinta-feira, 23 de janeiro de 2020. Eu sou Sérgio Everton e esse é o seu Jornal da Rede Alesp. E eu sou o Guga Mendonça. Aqui você vai saber tudo o que acontece no Parlamento Paulista. Jornal da Rede Alesp. Vamos às nossas manchetes. Projeto Guri abre vagas remanescentes para cursos gratuitos de música voltados para crianças e adolescentes. E na nossa série parlamentar sobre a retrospectiva do que aconteceu em 2019, você acompanha hoje um resumo da CPI das universidades paulistas. Jornal da Rede Alesp. Vamos agora de cultura. O projeto Guri abrirá vagas remanescentes para cursos gratuitos de música para crianças e adolescentes na faixa etária entre 6 e 18 anos incompletos. As inscrições ocorrerão de 27 de janeiro a 28 de fevereiro de 2020, conforme os dias e horários de atendimento de cada polo. E por ordem de chegada, isso é muito importante dizer, a data de início das matrículas pode variar de acordo com cada polo. E as vagas disponíveis e também as informações mais detalhadas estão aí no site, que é o www.projetoguri.org.br/matrículas. A repórter Juliana Alves tem mais informações aqui pra gente. Juliana, você. São mais de 30 opções de cursos nos polos de ensino localizados no interior e litoral do estado de São Paulo, maior programa sociocultural brasileiro, mantido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. O Projeto Guri tem centros de educação musical nas regiões de Araçatuba, Jundiaí, Itapeva, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São Carlos, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Sorocaba e no litoral paulista. Por ano, são atendidos cerca de 50 mil alunos. Para realizar a matrícula, é necessário comparecer diretamente ao polo em que deseja estudar, acompanhado pelo responsável portando os seguintes documentos: certidão de nascimento ou RG, original e cópia, comprovante de matrícula escolar, declaração de frequência escolar, RG do responsável, original e cópia e comprovante de endereço para consulta. Não é preciso ter conhecimento prévio de música, nem possuir instrumento ou realizar testes seletivos. O início das aulas ocorre de acordo com a data de matrícula de cada aluno. Cerca de 50 mil alunos são atendidos por ano, em quase 400 polos de ensino, distribuídos por todo o estado de São Paulo. Os mais de 330 polos, localizados no interior e litoral, incluindo os polos da Fundação Casa, são administrados pela Sustenidos, enquanto o controle dos polos da capital paulista e Grande São Paulo fica por conta de outra organização social. A gestão compartilhada do Projeto Guri atende a uma resolução da Secretaria que regulamenta a parceria entre o governo e pessoas jurídicas de direito privado para ações na área cultural. Desde seu início, em 1995, o projeto já atendeu mais de 770 mil jovens na Grande São Paulo, interior e litoral. Para realizar a matrícula, é necessário comparecer diretamente ao polo que deseja estudar, acompanhado pelo responsável portando os seguintes documentos: certidão de nascimento, RG, comprovante de matrícula escolar ou declaração de frequência escolar, RG do responsável e comprovante de endereço para consulta, todos original e cópia. Muito bem, no início dessa semana, a deputada Janaína Pascoal recebeu alunos surdos da escola Annie Sullivan, que fica aqui na região de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Eles contaram sobre o receio de ficar sem estudar no ano de 2020. Os alunos não encontraram vagas na escola. A deputada prometeu aos estudantes que iria falar com o secretário de Educação. Pois é, para saber o resultado dessa visita, a deputada está aqui conosco por telefone. Deputada Janaína Pascoal, seja bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Um bom dia, senhora. Bom dia, honra minha poder participar, cumprimento todos os ouvintes. Deputada, logo de cara, recentemente a senhora esteve aí com os alunos surdos da escola Annie Sullivan, né? Da região de Santo Amaro, que estavam alegando aí que não haviam vagas na escola bilíngue, né? Como foi a conversa com o secretário? Eles, por acaso, conseguiram essa vaga, deputada? Então, eu recebi aqui os 39 adolescentes que terminaram o primeiro grau e vieram também os pais, alguns ativistas dessa questão, e eles disseram que está aí para começar fevereiro e eles não tinham vagas para estudar. O pleito principal deles era que uma turma de ensino médio fosse criada na própria escola em que eles fizeram o primeiro grau.
Mas já na conversa eu disse para eles que eu precisaria de alternativas, não é? Porque não dá para a gente procurar uma autoridade com um pleito único. Nós temos que entender que a autoridade tem que trabalhar com uma política pública para toda uma cidade, para todo um estado ou para todo um país. Claro. E há uma escola com ensino médio para deficientes auditivos no bairro da Aclimação, que, se eu não estou equivocada, é Helen Keller o nome da escola. E nessa escola, quando eles vieram conversar conosco aqui na Assembleia, havia apenas 3 vagas para esses 39 alunos. Então, eu assumi o compromisso de conversar, entrei em contato com a Secretaria da Educação Estadual, entrei em contato com a Secretaria da Educação Municipal, conversei com os chefes de gabinete, os assessores. Em menos de 24 horas, o secretário municipal da Educação, que é o Bruno Caetano, entrou em contato comigo com uma solução. E a solução foi a seguinte: ele explicou, eu achei que foi muito atencioso, muito cuidadoso. Ele explicou que ele não teria como abrir uma turma, conforme o pleito número 1 das famílias, na própria escola em que os meninos estudaram, porque são 5 escolas que eles chamam de bilíngues, onde a Libra é a primeira língua. São 5 escolas bilíngues na cidade, que dão o primeiro grau completo, né, para que o ouvinte compreenda até o 9º ano, e ele não teria como abrir o ensino médio nas 5 escolas. Então, o que ele poderia fazer era readaptar ou reorganizar a escola de ensino médio bilíngue que o município mantém, que é essa escola na Aclimação, para receber os 39 alunos e outros alunos que eventualmente estejam para fazer o ensino médio, sejam deficientes auditivos e precisem e queiram se matricular numa escola bilíngue. Como o secretário Bruno Caetano sabe que essas crianças têm dificuldade, adolescentes na verdade, têm dificuldades para locomoção, ele falou para mim com todas as letras que disponibilizará o transporte para esses jovens. E também deu como alternativa que esses jovens estudem na escola mais próxima das suas casas, né, municipal, escola municipal mais próxima, mas aí com intérprete. Então, ele deu 2 saídas para essas famílias. Imediatamente, eu entrei em contato com a Ana Cláudia, que foi a ativista que me trouxe esse problema, e falei: olha, eu consegui essa solução. Os meninos ontem não tinham onde estudar, hoje eles já têm vaga garantida, têm transporte garantido. Algumas famílias, num primeiro momento, ficaram assim decepcionadas porque queriam que abrisse uma turma na escola em que estudavam. Havia, pelo que eu senti, um apego emocional dos jovens com aquele local, né? Mas assim, em 24 horas eles entenderam que tem toda uma administração. Ontem eu entrei em contato com a Ana Cláudia, que está conversando com as famílias, e eles já começaram a ser contatados pela escola nova. Alguns já estão indo fazer a matrícula, né? O que significa que a proposta do secretário, né, o que ele me prometeu, vamos dizer assim, está sendo cumprido. Eles ainda estão tentando ali solucionar a questão do transporte, né? Eu não sei, eu vou até entrar em contato com a secretaria para ver como é que vai ficar essa questão do transporte, mas as vagas, eu tenho já a resposta das famílias que eles estão fazendo as matrículas. Então, eu fico muito feliz, né, de nós termos conseguido que essas crianças tenham onde estudar. Mas esse fato, para mim, ele foi ainda mais significativo do que a questão da solução do problema. Porque eu tenho acompanhado muito a questão do autismo. E no âmbito do autismo, existe um debate, né, existe uma discussão para saber se é melhor nós investirmos em escolas especialmente preparadas para receber esse grupo de crianças e adolescentes com autismo, ou se devemos investir na ideia da inclusão, né? Porque existem graus de autismo. E quando nós conversamos com os formadores de opinião, é muito comum esses formadores serem muito radicais a favor das escolas inclusivas. Para que o ouvinte compreenda, o que é isso? Aquela escola regular que recebe a criança com autismo e tem lá um acompanhante, né? Então, os formadores de opinião, eles são muito mais firmes nessa defesa.
Eu tenho conversado com pais, com crianças, com adolescentes, e muitas vezes a família da pessoa com autismo, sobretudo naqueles graus mais elevados, ela prefere uma escola especial, tá? Então, por que eu estou explicando esse pano de fundo? Porque eu, quando recebi as famílias, estava preparada para um pleito de inclusão. Não, a gente quer que os nossos filhos vão para as escolas regulares, que tenham os intérpretes, e foi justamente o contrário. Eles fizeram o primeiro grau em escolas bilíngues. Eu utilizei a terminologia especial na reunião e eles não gostaram. Então, eu estou me policiando para não falar escola especial, mas sim escola bilíngue, onde a primeira língua é a Libra. Eles vieram com o pleito de ter escolas, né, do ensino médio bilíngues, ou especialmente preparadas para pessoas com deficiência auditiva. Isso dá margem a uma mega audiência pública, sabe? Para a gente conversar com os especialistas, conversar com familiares. Mas aí, porque o que deputada, acontece? Como os formadores de opinião estão convencidos de que é melhor a inclusão, não importa o grau da deficiência, não importa a vontade da família, nem da própria pessoa, nós estamos direcionando muitos recursos para essa linha de política pública e não para o preparo de escolas especialmente adaptadas. Então, tá? Aí no caso, o que muitas famílias não querem é exatamente isso. A gente está de recesso, né? Quando voltar a atuação, eu vou fazer contato com a deputada Valéria Bolsonaro, com o deputado Freitas, que eles têm essa pauta, né, da deficiência auditiva, para a gente fazer uma grande audiência pública para debater essa questão. Claro. Porque aí nós poderemos ajudar Estado, município e até a federação em talvez mudar um pouquinho essa mentalidade, sabe? Então, o que não se quer, eu digo assim, deputada, vê se a senhora vai me entender. Algumas famílias não querem, ou não é que não queiram, né? São contra a questão de uma escola específica para esse tipo de aluno. E outras preferem, né, a inclusão social, né? Que sejam incluídos dentro de uma escola normal, mas com adaptações, é isso? Então, a minha experiência aqui nesse ano na casa, atendendo muita família, dessa vez foram 39 famílias de uma vez só, as famílias preferem as escolas, eu vou usar um termo que pode não ser o mais politicamente correto, tá? Especiais. Tá. Escolas voltadas para aqueles grupos. Tá? Então, por exemplo, no caso dos deficientes auditivos, as escolas que eles chamam de bilíngues, onde a Libra é a primeira língua. Os profissionais, os estudiosos de educação, os formadores de opinião defendem a inclusão. O que é isso? Pegar a criança deficiente auditiva, a criança com autismo, a criança com qualquer outro tipo de deficiência, pôr numa escola regular e pôr ali um acompanhante, entendeu? Então, assim, está havendo uma discrepância entre quem faz as políticas e quem recebe as políticas. Não sei se eu estou conseguindo explicar. Você está conseguindo entender o que eu estou explicando? Não, claro, entendi, sim, eu deputada. entendi. É por isso que eu perguntei isso à senhora. E é o Guga Mendonça que fala agora, deputada, porque muitos professores não estão preparados para tratar essa diversidade de alunos, esses alunos aí que necessitam de um cuidado mais especial, deputada. Não, veja bem, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, Guga, de falar que o professor não está preparado. Sabe? Eu acho um pouco cruel. Desculpa, não tô... Claro. Eu acho cruel isso, entendeu? Porque o professor, ele vai estudar matemática, ele vai estudar biologia, ele vai estudar química. Algumas pessoas conseguem, ao lado da sua disciplina, né, de concentração, se preparar para receber uma criança, por exemplo, com deficiência auditiva. Mas, assim, para cada deficiência existe um preparo diferenciado. Talvez... Entendeu? Então, assim, eu acho que jogaram nas costas dos educadores... Falte, né? Uma responsabilidade... Entendo. Que não é deles. Entendo. E isso está prejudicando os educadores, está prejudicando as crianças que têm a deficiência, principalmente. Sim. E dependendo
dos casos, as crianças que não têm a deficiência também. Exato. Então, assim, é bom, do ponto de vista do convívio, quando você tem um grau leve de deficiência. Quando você tem um grau severo de deficiência, é muito mais uma questão do politicamente correto do que de efetividade. E aí eu reformulo, então. Então, talvez, será que os professores não teriam que ser capacitados de uma forma geral para atender esses alunos? Eu não sei se esse é o caminho. Entendo. Eu acho que o caminho talvez seja voltar um pouco, né, esse discurso tão radical de que toda criança tem que estar na escola regular e compreender que há casos e casos, entendeu? E começar a investir um pouco mais em escolas que possam atender de maneira mais eficiente esses vários grupos. Nessa conversa que eu tive com o secretário municipal da Educação, o Bruno Caetano, a gente pôde aprofundar um pouco essa questão. Ele tem uma visão mais intermediária, né? Ele me fez a seguinte ponderação diante dessa minha afirmação. Mas, Janaína, como é que a gente faz com a faculdade? A gente vai criar uma USP bilíngue? A gente vai criar uma escola técnica bilíngue? Como essas pessoas vão trabalhar? Entendeu? Então, assim, são questões muito profundas, muito importantes de serem debatidas. O que eu acho é que está havendo, assim, uma cisão entre o que a população quer e o que o Estado está fornecendo nessa seara. Tá? Então, assim, eu vou organizar com os meus colegas uma audiência pública para que nós possamos ouvir mais a esse respeito, ouvir as famílias, sabe? Ouvir as crianças. Claro. Eles vieram aqui, eles falaram comigo, mediante uma intérprete, porque eu, infelizmente, não sei falar em libras, né? Tô até com vontade de aprender. Eles disseram assim, a professora que é intérprete, ela só traduz, mas ela não conhece o mérito da matéria. Se a gente tem uma dúvida, ela não sabe sanar. Entendeu? Perfeito. Deputada. Então, assim, isso tem que ser debatido de uma maneira mais profunda. Deputada, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. Foi muito importante a gente esclarecer esse assunto ao vivo, já que começamos com essa matéria no início da semana. Muito obrigado, deputada. Eu que agradeço a parceria, cumprimento todos os ouvintes e agradeço em especial ao secretário municipal da Educação, Bruno Caetano, por ter nos atendido em menos de 24 horas. Ok. Obrigado, deputado. Bruno Caetano, que foi deputado aqui na casa, né, Exatamente. Sérgio? Obrigado, deputado. Até a próxima. E a Justiça Federal condenou 10 homens acusados de integrar uma organização criminosa responsável pelo envio de centenas de quilos de cocaína à Europa pelo Porto de Santos. A cúpula do grupo ainda é suspeita de financiar atividades terroristas do Hezbollah e tentar comprar um laboratório farmacêutico envolvido na Operação Lava Jato. A organização criminosa começou a ser desmantelada pela Polícia Federal em 2014, a partir do dossiê elaborado pela Agência Antidrogas norte-americana. O documento foi enviado às autoridades do Brasil por meio da Embaixada dos Estados Unidos. Jornal da Rede Alesp. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Mar Azul revelou que o plástico representa quase 50% do lixo recolhido no último ano em mutirões feitos nas praias aqui do nosso litoral paulista, na praia de Santos, inclusive. O plástico corresponde a 82.639 fragmentos do total de 173.488 recolhidos durante o projeto Microlixo do Instituto. Logo abaixo aparecem aí as bitucas de cigarro, as hastes flexíveis, metais São os diversos famosos e cotonetes. pedaços de papel, exatamente. Esses resíduos podem impactar direto ou indiretamente na vida humana e nos organismos marinhos. Jornal da Rede Alesp. Falando em Santos, né? Olha lá, já Santos estamos celebra, na Baixada Santista. 474 anos agora no domingo, né? No dia 26. Para comemorar, recebe 2 grandes orquestras no palco do Teatro Municipal. A primeira orquestra se apresenta, inclusive, hoje. E a segunda, amanhã. A entrada é gratuita. A orquestra Instituto GPA comanda hoje a apresentação, que começa às 8 da noite. O concerto terá trilhas da Disney e composição de grandes nomes como Tom Jobim e Dorival Caymmi. Os convites podem ser retirados na bilheteria do Teatro Municipal a partir das 18 horas. E amanhã é a vez da Orquestra Sinfônica Municipal de Santos prestar homenagem
ao aniversário aí da cidade e dar início às comemorações de 25 anos de seu primeiro concerto. Sob a regência do maestro Luiz Gustavo Petri, apresenta as peças Sherazade e Baquianas número 2. Para assistir o espetáculo, basta retirar os ingressos a partir das 2h de amanhã na bilheteria do Teatro Municipal Brás Cubas, que fica na Avenida Pinheiro Machado, 48, na Vila Matias, em Santos. A apresentação tem início às 8h30 da noite. Vamos agora a um breve... Jornal da Rede Alesp. Vamos a um breve, vou repetir aqui, é um breve intervalo. Já já a gente volta. Até mais. Pesquisar com muita atenção e paciência antes de comprar o material escolar para o ano letivo pode trazer alívio ao bolso do consumidor. Essa dica vale principalmente para quem vive na cidade de São Paulo, onde as diferenças de preços continuam muito elevadas. O valor de alguns itens escolares chega a variar 333%, segundo o levantamento feito recentemente pela Fundação Procon de São Paulo. A entidade consultou valores de produtos escolares em 8 estabelecimentos comerciais paulistanos. Em termos percentuais, a maior diferença foi de 333% na borracha látex branca, da Faber-Castell, que em um estabelecimento foi encontrada por R$ 2,60 e em outra loja por 60 centavos. Em números absolutos, a maior diferença foi registrada na caneta hidrográfica Pilot Júnior, 12 cores, vendida em um estabelecimento por R$ 59,90 e em outro lugar por R$ 24,50. Os melhores preços foram encontrados em lojas da zona norte da capital paulista. Após uma pesquisa envolvendo 126 produtos, foi apontado um aumento médio de 3,7% para este ano em relação ao ano passado. No mesmo período, o IPC, Índice de Preços ao Consumidor da FIPE, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, registrou uma variação de 3,5%. Algumas dicas da Fundação Procon ajudam o consumidor a economizar na compra do material escolar. Verifique os produtos que o consumidor já possui em casa e se estão em condições de uso. Promova a troca de livros didáticos entre estudantes, o que também garante economia. Pesquise nas lojas com atenção e paciência antes de definir a compra do material escolar necessário para o ano letivo. Se puder, efetue compras coletivas com outros pais, por exemplo. Alguns estabelecimentos concedem bons descontos para vendas em grandes quantidades. Ao definir lista de material, evite levar os filhos às lojas para não fazer gastos desnecessários. Por lei, as escolas não podem exigir na lista a aquisição de qualquer item escolar de uso coletivo, como materiais de escritório, de higiene ou limpeza, por exemplo. Também não podem exigir a compra de produtos de marca específica. Os pais que se sentirem lesados pela cobrança de material escolar podem procurar o Procon. Mas cuidado, nós vivemos numa economia de livre mercado. Uma loja pode cobrar muito mais caro do que outra. Isso faz parte das leis do mercado, princípio da liberdade econômica. Por essa razão, é preciso que seja feita uma pesquisa sobre preços, comparando estabelecimento com estabelecimento e entrando no site do Procon, que fez uma pesquisa sobre a média de preço, para verificar se o preço daquele produto está saindo muito ou não desta média. Além disso, não pode ser cobrado por uso de material coletivo, como papel higiênico e produto de limpeza. Só pode cobrar do material que é da criança, que é do estudante, e não aquele que todo mundo usa coletivamente. Isso presume-se que esteja no valor da matrícula ou da mensalidade. Havendo dúvida, procure o Procon para esclarecimentos ou mesmo para formalizar uma denúncia. A Fundação Procon São Paulo ressalta que mantém seus canais à disposição dos consumidores e alerta que, na hora de pagar o material, o cliente deve sempre verificar se o estabelecimento pratica preço diferenciado em função do meio de pagamento, com dinheiro, cheque, cartão de débito ou cartão de crédito. Estamos de volta com o nosso jornal aqui da Rede Alesp.
E na semana do aniversário de 466 anos de São Paulo, a rede Nossa São Paulo, junto com o Ibope, divulgou uma pesquisa para saber sobre como é viver aqui na capital paulista. O levantamento, realizado há 10 anos, mostrou que 38% dos moradores de São Paulo dizem ter muito orgulho de viver na cidade. Mas 64% afirmaram que deixariam, a capital paulista se pudesse. Você, Sérgio, deixaria ou não? Ah, não. Eu sou carioca e dificilmente eu voltaria para minha terra agora, porque eu adotei São Paulo como... Eu também. Eu nasci aqui. Minha cidade. Nasci aqui, amo São Paulo e, se Deus quiser, vou morrer aqui. Os aspectos considerados aí mais positivos pelos moradores na cidade foram as oportunidades, com 16%, as opções de lazer, com 14%, e o mercado de trabalho, 11%. Os mesmos pontos também foram considerados destaque quando a pesquisa foi realizada em 2008, né, o primeiro ano em que foi realizada. E os entrevistados apontaram a violência como o principal aspecto negativo de São Paulo. Cerca de 28% disseram que era o principal problema da cidade. Em 2008, o percentual era ainda maior. Cerca de 40% dos entrevistados consideravam a violência o pior aspecto. A criminalidade é considerada como o segundo pior aspecto da cidade por 17% dos entrevistados, seguida pelo trânsito, com 13%, e em 2008 a preocupação com esses pontos, por exemplo, criminalidade eram 18% e o trânsito 12%, respectivamente. Né? Inclusive ontem eu vendo o jornal, né, o SBTV, na Globo, cara, eu fiquei abismado com mais de 60% das pessoas que... né, deixariam São Paulo, porque São Paulo, eu que vivi em Brasília... Não tem cidade melhor para se viver. Não, eu vivi em Brasília, minha família mora em Brasília. Brasília é uma cidade planejada, né? Então você não tem esquina, não tem nada, é tudo... Né? Você precisa ter carro para se locomover. E isso me impressionou porque São Paulo você tem tudo aqui, né? 24 horas por dia praticamente, tudo que você quiser, bem diferente de outras cidades. Então o povo paulistano, né, a gente está acostumado. O problema todo é o que o Guga acabou de falar agora aqui, que é a questão que foi colocada, né, sempre em primeiro plano, que é a questão da violência e a criminalidade. Mas esse é o problema. Isso é um problema que assola o país, não é um problema só da capital paulista. Pois né? a pesquisa, viu, Guga, ela apontou também que o incômodo com a desigualdade e a injustiça social está crescendo, hein? O índice subiu de 7% em 2008 para 10% em 2019. E a participação política dos moradores de São Paulo também foi analisada pela pesquisa. De acordo com o levantamento, 57% dos moradores de São Paulo não participam da vida política da cidade. Jornal da Rede Alesp. Muito bem, falando da nossa cidade, na semana de aniversário aqui de São Paulo, no Jornal da Rede Alesp, estamos abordando aí os principais assuntos que preocupam a população da maior metrópole do país. E hoje vamos falar de segurança pública. Nosso contato por telefone é com o secretário executivo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Coronel Álvaro Camilo, que já foi deputado aqui na casa. Coronel Camilo, seja bem-vindo ao Jornal da Alesp. Bom dia. Bom dia, Guga. Bom dia a todos que estão... Bom dia, Coronel. É o Sérgio dia. Everton, seu fã aqui também, que... né, trabalhamos juntos aqui na Assembleia Legislativa. Eu vou já de cara, eu estava comentando com o Guga aqui, deputado. Vou chamar o senhor deputado, que deputado é sempre deputado, né? Não, fique à vontade. Tá bom, Coronel. A gente estava colocando exatamente esse assunto aqui da criminalidade e a violência. Ontem no Jornal da Globo, no SPTV, eu fiquei impressionado com o número de pessoas que sairiam de São Paulo, mais de 60%. E as principais causas foram essas: a violência e a segurança. Eu pergunto ao senhor os principais anseios, né, na segurança pública, aqui na sua opinião. O que a gente precisa mais, né, para que pelo menos diminua mais essa situação, Coronel? Bom, mais uma vez, bom dia a todos. E a segurança de São Paulo, ela é uma prioridade do governador João Dória, da equipe de segurança, do general Campos aqui na Secretaria de Segurança. É uma prioridade do Estado. Muitos investimentos foram feitos, a gente acredita que essa situação ela vai melhorar, né? Ou seja, o cidadão de São Paulo, até participando mais, ele vai, inclusive, ver que a segurança está do lado dele, né? Ou seja, a polícia, a segurança pública estão fazendo de tudo aí para melhorar esse sentimento. Porque, na realidade, a segurança, se nós tratarmos
em índices criminais, tratarmos em melhorias da segurança, ela está bem melhor, a gente já vai comentar. E o que paira muito na cidade, no estado de São Paulo, é o que a gente chama de percepção de segurança. E isso, com o tempo, a gente acredita que isso vai melhorar bastante, pelas medidas que estão sendo tomadas. Então, só para o cidadão que está nos acompanhando aí pela rádio entender, a estrutura da polícia, que é a melhor do Brasil, eu fui presidente do Conselho Nacional dos Comandantes, faço isso com muita propriedade. A Polícia de São Paulo é a melhor polícia do Brasil, tem aí mais de 30 mil viaturas, né? Mais de 30 aeronaves entre helicópteros e viaturas operacionais, tem a melhor tecnologia, né? O Detecta, tem os drones, tem também os melhores armamentos. Recentemente compramos aí 50 mil pistolas Glock. Incrementamos ações também no estado de melhoria da estrutura da polícia, com as delegacias da mulher, com os DEICs regionais, que são delegacias de investigação regionalizadas, né? Também os BAEPs, né? Aqueles batalhões de ações especiais. E tudo isso está começando a surtir efeito, né? Foi um ano de governo, bastante investimento. Mais de 4 mil viaturas foram compradas no ano passado, mais de 100 drones. Tudo isso para melhorar a segurança. Então, quer dizer, a gente está com um bom aparato, né, Isso, coronel? então. Porque o estado de São Paulo, até pela crise, deixou de investir um pouquinho na segurança, inclusive efetivo, viatura. Agora, o governador Dória, quando entrou, já autorizou nesses 2 anos, até o começo de 2021, serão mais 20 mil policiais contratados em São Paulo. O ano passado já chegamos a 10 mil, aí, entre Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica. Vai se repetir esse ano. É lógico que uma boa parte está em formação, mas serão entregues agora, só para ter um exemplo, em maio se formam 3 mil policiais, em novembro mais 3 mil policiais só da Polícia Militar, mais 2.750 policiais da Polícia Civil. Então, gradativamente se está retomando a estrutura básica de trabalho da polícia. Isso vai repercutir fortemente na população de São Paulo. Agora, a distribuição índices... Oi. Desculpa, pode falar. coronel. Só para acrescentar que o Guga vai lhe fazer uma pergunta também, mas só para encerrar a minha pergunta aqui agora, a distribuição exatamente desses policiais, deputado, estou falando no efetivo, né? Porque você anda em São Paulo, alguns lugares você tem um policiamento, né, maior e outros não, né? O que pode ser feito, mesmo tendo já, como o senhor disse agora, né, um aparato maior? Como é que pode ser essa distribuição? Então vamos lá, a distribuição de efetivo na segurança pública ela é feita de maneira técnica. Nós temos aí 4 principais critérios para a distribuição. Um é a área geográfica mesmo a ser percorrida pela viatura, pelo efetivo policial. O segundo é a criminalidade, como está a criminalidade naquela região. O terceiro são aquelas peculiaridades locais, por exemplo, se tem shopping, se tem hospital, se tem presídio, né? E o quarto é a população. Quanto que tem de população residente, aqueles que moram efetivamente, aquela população pendular, né, que é a que vai e volta para o trabalho, e a flutuante, que é aquela população de temporada. Baseado nesses critérios, se faz a distribuição no estado todo. E quando se percebe em alguma região que a criminalidade está um pouco mais aguerrida, aí tem o reforço das tropas especiais, que no caso do interior são as forças táticas e os BAEPs, e aqui na capital tem os BAEPs também e tem também o choque, que são os batalhões de choque, a Rota, o COI, o CANI, o GAT, né, que fazem o apoio aqui na operação. Então, tudo é muito bem pensado aí de forma inteligente para fazer frente à criminalidade. E alguns pontos, né, o que a gente precisa muito, e aí eu falo com você que está ouvindo a rádio, é a informação do cidadão. Ou seja, todo esse aparato, ele precisa ser utilizado de forma inteligente. A inteligência precisa da informação. E quem tem a informação é aquele cidadão que mora na rua. Ou seja, quem tem o comércio, quem trabalha, quem mora naquela rua, sabe efetivamente o que está acontecendo. Essa informação tem que vir para a polícia, através dos consegues, através de um programa chamado Vizinhança Solidária, e aí a polícia readequa, né, faz uma adequação desse efetivo, é lógico, respeitando esses critérios técnicos, mas reforçando mais ou menos uma área, dependendo da criminalidade. Então é dessa forma que se trabalha com a alocação de recursos, né? A ideia é colocar os policiais, as viaturas, os equipamentos,
próximos de onde o crime possa acontecer. É o que a gente chama de manchas criminais, ou no palavreado aí dos técnicos, nos hotspots. Porque aí a polícia está bem perto, tem uma pronta resposta, chega rápido se o crime acontecer. E o mais importante, estando a viatura naquele local, ele evita que o crime aconteça, né? Muitas vezes a gente passa perto de um cruzamento, vê uma viatura parada e fica até perguntando por que essa viatura está parada. É porque naquele cruzamento, naquele horário específico, a probabilidade de ter roubo no semáforo. Não, então, inibe, né? é dessa forma. Não, inibe, mas eu vou falar uma coisa para o senhor, viu? Bandido aí, criminoso, eles estão muito abusados, né? Porque mesmo vendo, o senhor vê perto de delegacias, muitas vezes acontece, mesmo eles vendo o efetivo policial, né? Eles estão abusados, eles, né, encaram, vêm, então, muitas vezes aí, o senhor vê denúncias que nem ontem, no jornal, o senhor deve ter assistido, falando dos policiais aqui em São Paulo, com essa questão de abuso de autoridade. Eu não concordo, mas... Agora, o que é importante a gente ressaltar, Sérgio... É complicado isso importante aí. A gente perguntar aqui para o Coronel Camilo, dentro dessa linha, a questão da inteligência policial, né? O senhor falou, Coronel, vocês têm investido em drones, mais de 100 drones. O sistema detecta, eu pude conhecer como funciona, Coronel, numa outra emissora, quando eu fiz uma matéria, eu fiquei bastante impressionado positivamente com a tecnologia, do jeito que funciona. Às vezes os carros já são detectados. Quer dizer, é uma reunião de muita inteligência, muita tecnologia. E eu gostaria que o senhor falasse sobre isso e não esquecer também da gente abordar um assunto que é muito importante, que é o vigilância, né? Aliás, o Vizinhança Solidária, que é um projeto de lei do senhor quando era deputado aqui na casa em 2018, né? E é um projeto que vem tendo muitos resultados nos bairros de São Paulo. Então eu gostaria que o senhor falasse sobre esses dois temas aí. Então vamos lá. Primeiramente, até para todos ficarem cientes, né? Os resultados da Polícia de São Paulo, embora isso, né, ainda não esteja não apareça na percepção de segurança, os resultados são bons. A taxa de São Paulo de homicídios por 100 mil habitantes é a menor do país, melhor do que cidades e estados americanos, é 6,2 por 100 mil habitantes. Nós temos quedas agora, no período do ano de 2019 inteirinho, dos principais indicadores de homicídio, de latrocínio, de roubo, de furto, né, de furto de veículos, roubo de veículos, praticamente todos eles estão em queda. Esse é o primeiro ponto. Agora, em relação ao investimento sobre tecnologia, o Detecta é um sistema fantástico. Ele agrega bancos de dados. Vou dar um exemplo para quem nos escuta agora. Um veículo passou em determinado local e ele é produto de roubo, de furto. Se o cidadão rapidamente fez a comunicação via 190, para todo o estado de São Paulo, aonde aquele veículo passar, nas quase 3.600 câmeras que tem no estado, a polícia fica sabendo que passou naquele local um carro produto de roubo ou furto, vai fazer um cerco e chegar nesse veículo. Tanto é que nós temos aí um índice altíssimo de recuperação de veículos, até por causa disso, e muitas prisões. A polícia chega a fazer, em 2019, chegou a fazer mais de 214 mil prisões só até novembro. Ainda falta computar dezembro. Né? Os drones, a polícia, em qualquer ação da polícia hoje, está sendo usado os drones. Vamos dar um exemplo muito prático. Teremos hoje uma manifestação aqui na São Paulo, do MPL, no centro de São Paulo. Os drones são usados para monitorar e filmar tudo o que está acontecendo, dar informações para a tropa que está lá no terreno, para fazer ali a proteção dessas pessoas que estão se manifestando e da população também que precisa trafegar. Então, na tecnologia, o Detecta, ele lê automaticamente as placas. Nós estamos também incrementando, no futuro muito próximo, a biometria, né, o reconhecimento facial, né, no próprio Detecta, e funções até de identificação de situações comportamentais, né? Ou seja, pessoas que possam estar armadas, pessoas que estão caídas, são situações que são consideradas anormais no monitoramento e o próprio sistema vai acusar para quem está monitorando. Então, isso é muito importante, o investimento em tecnologia ajuda a polícia, aumenta o braço da polícia. Às vezes eu não consigo colocar um policial em cada quarteirão como a gente gostaria. É difícil. Mas aí entra o Detecta. E só para complementar, no Detecta, a população pode participar também cedendo as suas câmeras. Num primeiro momento em São Paulo, né, e algumas cidades já estão fazendo isso,
fornecendo a imagem da sua câmera para a polícia. Aqui em São Paulo é no sistema City Câmeras. Pode manter contato com a prefeitura e ver uma forma que fornece para o City Câmeras e isso acaba vindo também para a polícia. O cidadão pode participar. Então, a tecnologia ela ajuda muito, ela aumenta o braço da polícia. E isso faz com que a polícia seja mais assertiva. O que é isso? Ela vai exatamente onde o problema está acontecendo. Vamos falar um pouquinho agora sobre o programa Vizinhança Solidária. É uma meta dessa gestão aqui do General Campos, a municipalização da segurança com a participação comunitária. Não é transferir ao município responsabilidade de segurança, mas entender que o papel do município é muito grande na segurança. Porque o município cuida da prevenção primária. O que é a prevenção primária? É a cidade estar organizada. Os locais em que estão degradados são convites ao crime. Por exemplo, lixo, pichação, camelôs irregulares, falta de iluminação, tudo isso é um ambiente propício para o crime acontecer, é o chamado teoria das janelas quebradas. Então aqui se definiu trabalhar muito forte com os CONSEGs, que são os Conselhos Comunitários de Segurança, e com o programa Vizinhança Solidária. Os CONSEGs têm reuniões semanais, aqueles que desejarem podem entrar no site da Secretaria de Segurança, lá na coordenadoria dos CONSEGs, verificar qual é o CONSEG da sua região para participar. Aqui na capital tem quase todos os bairros e a maioria das cidades do interior tem, e onde não tem nós estamos incentivando a que se crie o CONSEG. E o programa Vizinhança Solidária? O CONSEG, a população fala com o poder público, fazem parte do CONSEG sempre um policial militar e um policial civil. E o programa Vizinhança Solidária é uma reunião dos vizinhos daquela rua ou daquele bairro, 2 ou 3 ruas no máximo, não muito, e eles se conversam, eles se reúnem uma vez por mês para discutir questões de segurança, criam um grupo de WhatsApp e colocam nesse grupo as questões de segurança, aquelas que podem inclusive ser, que não são imediatamente, mas podem ser muro quebrado, lixo e, por exemplo, um veículo está parado por algum tempo. O que as pessoas hoje, onde não tem vizinhança solidária, eles passam e falam, bom, é a polícia que tem que ver isso. Isso é uma realidade que tem que mudar. Todos temos que cuidar da segurança, aumentando o sentimento de pertencimento. Então, nesse grupo, quando alguém passa e vê um veículo muito tempo parado, coloca no grupo. Aí um se pergunta, alguém sabe de quem é? Se ninguém se manifestar, fala, vamos comunicar à polícia que tem esse carro parado aqui há muito tempo. E aí a polícia vai lá, faz uma abordagem. Normalmente, desse grupo tem um mentor, nesse grupo de WhatsApp, que é uma espécie de administrador, e ele tem contato com a polícia. Então, o pessoal põe no grupo, avisa a polícia age, e esse é o melhor dos mundos. O que significa? A população comunicar uma possível, uma probabilidade de um crime acontecer e a polícia agir, e se for o caso, pegar alguém armado ou em uma situação delituosa ou que vai praticar o crime, já prende antes do crime acontecer. Então, esse é o programa de Vizinhança Solidária. Quem quiser também conhecer melhor, pode entrar no site da Polícia Militar, é só colocar lá Vizinhança Solidária no mecanismo de pesquisa da internet que vai chegar no programa Vizinhança Solidária. Como montar, como fazer, como colocar as placas, Vizinhança Solidária, o grupo coloca nas residências uma placa indicando que aquela área está sendo monitorada pela comunidade. Alguns colocam faixa também na rua, entra em contato com a prefeitura, vê a forma, pode pôr. Qual que é a importância da placa? A placa é justamente para o crime não acontecer. A gente já tem muitas informações de marginais que foram numa determinada rua, sabiam que a casa estava vazia, deixaram de fazer o furto porque viram as placas de vizinhança solidária. Eles falaram, eu sei que a casa está vazia, mas algum vizinho vai denunciar e eu posso ser preso. Então, por isso que é importante também colocar as placas, para fazer a propaganda de que aquele bairro está sendo cuidado pela própria comunidade. E muito todas as informações que tiverem da região, daquela rua especificamente, passar para a polícia. É assim que funciona. Então a população também, a gente tem que fazer a nossa parte, né, Coronel? A participação é fundamental. Exatamente. Agora, Coronel, só para encerrar, a última pergunta aqui que eu queria lhe fazer, o que o nosso governo aí tem feito, para incentivar esse trabalho, da nossa Polícia Militar aqui de São Paulo? Então, o governo, dentro de uma responsabilidade
que sempre fiscal, né, que sempre foi meta aí do governo de São Paulo, né, tanto é que você não vê no governo de São Paulo funcionários sem receber, parcelar salário, parcelar 13º, como estão acontecendo aí em casos em outros estados. Então, o ano passado, que foi possível, né, se anunciou um aumento que passa a vigorar agora a partir de janeiro, de 5%, né, para as carreiras de segurança, né, envolvendo a Secretaria de Segurança e a Administração Penitenciária. Nesse momento foi o que era possível fazer, né? A meta do governo é ter um dos melhores salários para a área de segurança, um dos melhores salários do Brasil, isso ainda continua como meta, mas tem uma série de outras atitudes que o governo fez que melhora a dignidade do trabalho policial. Além do reconhecimento mesmo, temos o Polícia Nota 10, que é um reconhecimento feito pelo próprio governador do estado, diretamente aos policiais no Palácio dos Bandeirantes e às suas famílias, mas esse investimento também em viatura, em fuzis, nós compramos 1.300 fuzis esse ano, compramos as 50 mil pistolas, tudo isso melhora o trabalho policial. Além disso, estamos colocando em prática agora a assistência jurídica também para os policiais. E vamos trabalhar, assim, cada vez mais no reconhecimento do policial, inclusive com treinamento. Esse ano de 2019, foram mais de 300 policiais no estado de São Paulo que foram para o exterior, Estados Unidos, Londres, Israel, Japão, Coreia do Sul, né? Vários locais aí na Europa também, França, Portugal, para aprender questões lá de polícia e trazer para cá para multiplicar em São Paulo. Então, tudo isso tem melhorado a vida do policial. É lógico que nós gostaríamos de dar um salário melhor. Esse ano, só para ter uma ideia, o bônus ele foi aumentado. Então, a partir desse ano, tinha um bônus por produtividade. Do ano passado, até o ano passado, eram a cada trimestre, 4 vezes por ano. Esse ano, eles serão a cada bimestre, ou seja, 6 vezes por ano. E também agregando todas as áreas policiais, que algumas não estavam recebendo bônus, por uma questão legal. É o caso do bombeiro, é o caso de algumas especializadas que não recebiam. Então, a partir de agora, todos recebem e a cada 2 meses, ou seja, já aumentou aí para os policiais o reconhecimento. E tem outros benefícios que estão sendo pensados para esse ano, para melhorar a dignidade do policial, sem esquecer também dos veteranos, né? Ou seja, que é o reajuste salarial, esse sim atinge diretamente os veteranos. Então, a ideia é trabalhar para melhorar o salário, para melhorar a dignidade do policial. Isso tem feito, isso é bandeira, né? E também prioridade aí do governo João Dória e do secretário aqui, General Campos. Secretário, muito obrigado, então, pela sua participação aqui no nosso jornal aqui da Rede Alesp. E seja sempre bem-vindo aqui quando quiser, né, dar alguma informação. Estamos a postos aqui atendendo o seu pedido, secretário. Muito obrigado, coronel. Eu que agradeço a vocês, agradeço aos que estão ouvindo e deixar uma mensagem aqui, né, para que todos participem da segurança. Procurem o conselho do seu bairro, conheçam, participem, criem programas de vigilância solidária e, mais importante, conheça o policial da sua delegacia, da sua base comunitária, do seu bairro, da área de patrulha, mantenha contato com ele, porque ele está aí para te proteger. E, com certeza, naqueles momentos mais difíceis, a polícia está aí à disposição de São Paulo. Obrigado, coronel. Sempre fazer o reconhecimento. Obrigado. Um abraço, bom dia a todos. Vamos a um breve intervalo e já voltamos. Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Já está valendo. Os estabelecimentos comerciais de São Paulo não devem mais fornecer aos clientes utensílios plásticos. Os produtos devem ser trocados por similares, de material biodegradável, compostável ou reutilizável. Essa é uma lei muito importante justamente para a gente reduzir o uso de produtos plásticos no nosso dia a dia, especialmente aqueles produtos plásticos que a gente usa uma vez e descarta. Por quê? Porque o plástico ele demora muito tempo para ser dissolvido, né? A gente está falando aí de 100 anos, está falando de talvez até mais, né? Então o plástico demora muito tempo e conforme ele vai se degradando, ele vai ficando em partículas menores que seguem poluindo. Inclusive, a gente sabe hoje que 70% dos oceanos estão contaminados por plástico.
e frequentemente são micropartículas de plástico que são absorvidas por seres vivos e entram inclusive numa cadeia alimentar da qual o ser humano faz plástico. Segundo a Prefeitura de São Paulo, das 20 mil toneladas de lixo encaminhadas diariamente para os 2 aterros sanitários da capital, quase 4 mil toneladas são compostas por plásticos descartados. A partir de 2021, os estabelecimentos que utilizarem esse copinho aqui poderão ser multados ou até mesmo fechados. Eu acredito que toda iniciativa que vise proteger o meio ambiente é válida, é salutar. Evidentemente, isso causa alguns reflexos. A gente vai precisar se adaptar a essa nova situação, porque o plástico hoje em dia é muito comum, muito habitual, especialmente para você fazer o congelamento, para você ter a transparência daquela alimentação que você preparou e a pessoa, o cliente, poder ver a mercadoria e ver com os olhos, comer com os olhos, né, que isso é importante também. Então, eu acho que é válido, mas a princípio vai nos causar algum transtorno de adaptação às novas formas de você conseguir fazer a venda, a entrega da mercadoria, dos alimentos para o cliente. Segundo o Instituto Socioambientalista dos Plásticos, essa lei não educa a sociedade a consumir conscientemente sem desperdício e não sensibiliza as pessoas, nem os estabelecimentos comerciais a separarem e destinarem seus resíduos para reciclagem e não incentiva o poder público no serviço de coleta seletiva. Proibir o uso de plástico nesses estabelecimentos já é um grande avanço. É um avanço também que já vai trazer uma conscientização às pessoas, elas já vão ter que repensar isso, mas claro, muito mais precisa ser feito, desde uma maior oferta das soluções até uma conscientização maior das pessoas, mas isso não desmerece essa lei que é importante e deve ser exportada para outras cidades e estados. Entre a população, a lei também divide opiniões. Eu acredito que a destinação é a melhor solução. Por exemplo, no Japão, eles destinam os plásticos para fazer canetas, para fazer novos copos. Então, eu acredito que a reutilização seria melhor do que a proibição. Eu acho legal, muita poluição, né? A galera não tem consciência. Eu acho justo, acho legal. Eu acho perfeito, acho maravilhoso. Acho que é uma tomada de consciência sobre o que a gente precisa fazer para as gerações futuras. Sinto que não tem outra solução a não ser a gente se dar conta de que o que a gente põe dentro de casa, o que a gente consome, o que a gente põe no prato, interfere nas gerações futuras, interfere no meio ambiente, interfere em toda a sociedade. Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Muito bem, estamos de volta com o nosso jornal aqui da Rede Alesp. A transformação digital a que temos sido submetidos, principalmente no setor público, tem apresentado aí, né, como a gente sabe, novos desafios também, oportunidades, mas a gente vai falar numa próxima vez sobre isso. Olha, uma unidade aí do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Animal será inaugurada em São Vicente, aqui no litoral paulista, daqui a pouco, às 15h. A Unidade Básica de Saúde Animal fica na Avenida Deputado Ulisses Guimarães, 231, no bairro Jardim Rio Branco. De acordo com a administração municipal, os atendimentos estão previstos para ter início amanhã. O serviço, que funcionará 24 horas por dia, é uma parceria entre a Secretaria do Meio Ambiente e Defesa Animal e a Secretaria da Saúde. De acordo com a Prefeitura, o SAMU Animal contará com uma equipe capacitada com veterinários e auxiliares. O serviço será destinado a cães e gatos que precisem de atendimento de forma emergencial. E para acionar o SAMU Animal, os moradores poderão enviar fotos e vídeos por mensagem ao número que será disponibilizado à população. O material servirá para o veterinário de plantão avaliar se o atendimento de urgência é necessário ou não. E os animais sem donos que forem atendidos pelo serviço serão resgatados e terão as despesas arcadas pelo poder público. Após a melhora, o cão ou o gato, né, atendido aí, será colocado para adoção responsável, hein? Veja bem. Jornal da Rede Alesp.
Diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprova a proposta para simplificar o procedimento da importação de produto à base de canabidiol, né, para o uso pessoal. Continue. A decisão tem foco nos pacientes que importam os medicamentos, que já estão disponíveis no mercado internacional. Até o terceiro trimestre de 2019, foram 6.267 solicitações de importação. Tá perdendo contra fôlego, 3.613 em 2018, segundo a Anvisa. A nova resolução vai começar a valer a partir da publicação no Diário Oficial da União, o que ainda não tem data, né, prevista para ocorrer. Apesar da simplificação, todo o trâmite continua a exigir documentos e comprovação da necessidade efetiva do medicamento. Calma. Faltou o fôlego aqui. Faltou fôlego, mas vou continuar então. O passo básico é que o cadastramento no Portal Único exige aí a receita emitida por profissional legalmente habilitado, contendo aí obrigatoriamente o nome do paciente e também do produto, a posologia, né, a data, a assinatura e o número do registro ou profissional prescritor. E uma das possibilidades ainda previstas no processo é que a importação do produto poderá ser intermediada por entidade hospitalar ou unidade governamental ligada à área de saúde. Em dezembro do ano passado, a Anvisa liberou a venda em farmácias de produtos à base da cannabis, né? Para o uso medicinal. Sérgio, é um assunto discutido amplamente aqui na Assembleia Legislativa. Por exemplo, o deputado Luiz Fernando, do PT, tem tema sobre o assunto. O deputado Caio França, do PSB, também tem discutido. Inclusive, há um tempo atrás, veio aqui na Rede Alesp falar sobre o assunto. E outros deputados aí que estão engajados nesse tema, que é um tema aí de saúde, é um tema muito importante. Pois é, continuando aqui, ainda em 2018... o órgão rejeitou o cultivo de maconha para fins medicinais no Brasil. Com essa decisão que veta o cultivo, fabricantes que desejarem, né, entrar no mercado aí precisarão importar o extrato da planta. Jornal da Rede Alesp. Vou falar agora de CPI Universidades. Hoje você acompanha, hoje não, agora, né? Você vai acompanhar um resumo aqui da CPI das Universidades realizada no ano de 2019, ano passado, aqui na Assembleia. A Comissão Parlamentar de Inquérito sugeriu um corte de gastos nas universidades públicas do Estado. E, Sérgio, em todo o mês de janeiro estamos fazendo a retrospectiva de tudo o que aconteceu aqui no Parlamento Paulista em 2019, trazendo aí, relembrando ao ouvinte, ao telespectador, todos os assuntos que aconteceram no Parlamento Paulista. Os parlamentares ouviram reitores e ex-reitores da USP, Unesp e também da Unicamp, além dos pró-reitores de pesquisa, diretores e presidentes das fundações vinculadas a essas instituições. Foram analisados extratos bancários, relatórios sobre gastos com viagens, salários salários que são, inclusive, acima do teto constitucional. Também foram analisados pelos deputados nessa CPI. A CPI das universidades foi presidida pelo deputado Wellington Moura, do Republicanos. Ele comenta agora sobre algumas, né, das inconsistências encontradas pela comissão. A gente viu também várias pessoas físicas que ganharam aí valores absurdos. São apontamentos que agora o Ministério Público vai apurar. E foi uma grande vitória da CPI, que foi sem dúvida a questão do teto constitucional, das pessoas que ganhavam acima do teto. Vamos lá, o relatório final recomendou cortes de gastos por parte das universidades, como, por exemplo, deixar de pagar, né, salários acima do teto constitucional e ainda o uso de videoconferência para reduzir custos com diárias e deslocamentos dos servidores. E o deputado Wellington Moura considera a comissão vitoriosa e destaca alguns pontos do processo. Eu acho que todos os deputados aqui entramos num momento, vários momentos acalorados aí, de grande discussão aqui no plenário, mas nós entramos, graças a Deus, aí num acordo e votamos aí um relatório transparente para a população. Finalizada a CPI, o presidente explica agora os próximos passos. Vamos apresentar aos órgãos competentes, no caso, o Tribunal de Contas, a todos os órgãos que foram falados durante a CPI. O Tribunal de Contas, o próprio Ministério Público, vamos apresentar à Secretaria da Receita Federal.
E o grupo se reuniu 20 vezes até a conclusão dos trabalhos, que ocorreu em novembro de 2019, os trabalhos da CPI das universidades públicas foi encerrado. Jornal da Rede Alesp. É isso, gente. Chegamos ao final do nosso Jornal da Rede Alesp. A sonoplastia aqui do nosso Josiel Cândido, do Roberto Dias. Coordenação da Rádio Alesp, a Fabiola Altran. A direção executiva da TV Alesp é da Lilian Busato. Diretor de comunicação aqui da Assembleia Legislativa, o Matheus Pérez Granato. A coordenação do Jornal da Rede Alesp é da Mônica José. A Web Imagens, eu nunca lembro quem tá lá. Não Hoje é o está Giba. Carol. Ah, Carolzinha. E na produção ela, Andréia. Andréia Rício. Edição, Márcio Pedroso. E apresentação, Guga Mendonça. E eu, Sérgio Everton. Gente, chegamos ao final, por hoje é só. Amanhã estaremos de